Fazia muito tempo que uma discussão sobre um novo filme do Homem-Aranha ser melhor que o Homem-Aranha 2 de Sam Raimi não era levantada. Até chegar aos cinemas, no final de 2018, um filme que arrebentou nas críticas internacionais e recebeu indicação ao Oscar de melhor animação, onde muitos ainda julgaram que deveria ter sido indicado também ao Oscar de melhor filme. Esse longa traz uma estética animada que revolucionou a indústria pela mistura do 2D com 3D, no qual cada segundo levou uma semana para ser animado. Como se não bastasse isso, a animação também trouxe uma vibe quadrinesca que superava Scott Pilgrim contra o Mundo e qualquer outro desenho de super-herói que tínhamos visto até então, adaptando um arco famoso, recente e ousado dos quadrinhos, do qual teve a coragem de apresentar às telas um protagonista jovem e negro do Brooklyn chamado Miles Morales, que há poucos anos tinha estreado no mundo dos quadrinhos e recebia uma origem familiar ao que tínhamos visto, ganhando poderes ao ser picado por uma aranha. Mas felizmente, era só isso que tínhamos de familiar, apresentando como grande diferencial e enorme ponto positivo o fato de que esse jovem não tinha nada a ver com as 3 versões cinematográficas anteriores do Homem-Aranha que havíamos visto até então, trazendo uma mudança para a indústria de desenhos animados, uma representatividade que impactaria bastante a comunidade e um roteiro bem orquestrado, feito com coração, mostrando que não só haviam pensado na técnica, mas na mensagem que seria passada. E isso é só um pouquinho do que torna essa obra tão especial. E aí, meus araquibidos, 4 anos após o lançamento no Brasil e próximo à estreia de sua continuação, eu decidi destrinchar Homem-Aranha no Aranhaverso para explicar do porquê eu acredito que este seja o melhor filme do herói até os tempos atuais. PS, esta é apenas a minha opinião e eu não estou de modo algum querendo obrigar alguém a concordar comigo. Primeiro, vamos listar as milhares de referências que estão dentro do filme sem comprometê-lo a ser 2 horas de puro fanservice. Assim, tirando as referências óbvias, começamos pelo número de cada universo que remete ao de cada um nos quadrinhos. 1610, Universo Ultimate. Há uma Coca-Soda, o clássico beijo acontece com a Mary Jane de ponta cabeça, o Peter é casado com a Mary Jane, há uma Doutora Octopus, a tia May está viva e Peter perdeu o seu tio Ben. 616, Universo Clássico. Há a Coca-Cola, o beijo acontece com o Peter de ponta cabeça, o Peter está separado da MJ, há um Doutor Octopus, Peter perdeu o tio Ben e a tia May. 65, Universo Rosa e Azul. Um neon bem solto, rebelde, cores bem despojadas. Gwen perdeu seu amigo Peter Parker, que havia se tornado o Lagarto. 90.214, Universo Noir, preto e branco. O ano é 1933. Peter perdeu seu tio Benjamin. 14.512, Universo Anime, Tokatsu. Um universo tecnológico. O ano é 3145. Penny perdeu seu pai. 8.311, Universo Animado. Uma realidade onde tudo é possível. Diante disso, o filme começa e aparece o número 42. Mas por quê? Bom, esse número que aparece na aranha do começo e ao lado de Miles quando ele está no chão, representa o elemento de possibilidade, grandeza e sorte. Nos quadrinhos de Miles, este número está tanto na aranha que o pica, quanto na bola que o fará passar em uma escola avançada, como vemos no filme. Há um robô japonês embaixo do caderno de Miles no começo do filme, que homenageia o Homem-Aranha Sentai, versão esta que já tem a presença confirmada para Homem-Aranha através do Aranhaverso. Seria essa garota aqui a Kate Bishop do Universo Ultimate que namora o Miles por um tempo? O colega de quarto do Miles se chama Ganke, famoso melhor amigo do jovem nos quadrinhos que deve ganhar maior presença na continuação.
Dr. Octopus, na aula de Miles, diz um "e se infinito", referenciando uma linha de quadrinhos da Marvel chamada O que aconteceria se, ou melhor, What If, que retrata diversas probabilidades do seu universo, inclusive serviu de base para a série animada do MCU com a Disney+. No filme, há um garoto risonho referenciando exatamente aqueles figurantes de filmes que querem toda hora aparecer. Pode parecer besteira, mas foi algo proposital da produção mesmo, e eu acho que isso só torna o filme mais filme. A TV do tio Aaron passa Donald Glover vestido de Homem-Aranha por conta da série Community, que foi exatamente a cena que inspirou o Brian Michael Bendis a criar o herói Miles Morales. A edição que cai no rosto do Miles e apresenta a origem do Aranha é exatamente como a Amazing Fantasy XV, a primeira edição do herói que saiu em 1962. Na capa desta mesma edição, o diretor do filme Bob Persichette é quem está sendo segurado pelo Homem-Aranha. Quando Miles lê o quadrinho, o Aranha se autodenomina Billy, talvez por não querer revelar a identidade, mas, de qualquer maneira, há um aracnídeo do universo 833 que é uma mistura do Homem-Aranha com o Capitão Britânia, e o seu nome é Billy Braddock. A caída do Miles do prédio após ganhar os seus poderes é igualzinha a de Peter no filme Homem-Aranha 2, quando está exatamente tentando recuperar os seus poderes. As cores fortes e marcantes do passado de Gwen são inspiradas nas cores que Rico Renzi produziu nos primeiros quadrinhos da heroína. A arte para os momentos passados da família do Rei do Crime são totalmente inspiradas na ilustração de Bill Sienkiewicz. Aliás, o próprio Fisk é muito inspirado e parecido com a arte de Bill. Assim como nas HQs, a morte de Peter Parker acontece exatamente na mesma época que o Miles é picado, da mesma forma que o longa adaptou o fato do tio Aaron ser o gatuno e as consequências que isso leva para o Miles. A base secreta do Aranha Loirão traz muitas referências. As principais são o famoso Bug, Carro-Aranha, e os vários uniformes, alguns deles conhecidos como Aranha de Ferro, Armadura MK1, Armadura MK2, Guerras Secretas, Traje Isolante, Traje Furtivo e o traje do jogo de PS4. A lista de telefone do Miles é um modo de se colocar diversas homenagens e por isso eu preciso destacar ela, pois ela traz alguns contatos bem familiares como Cindy M, Cindy Moon, a Teia de Seda, Ezequiel Sims, milionário que adquiriu poderes aracnídeos com um ritual nativo, Hal Goodman, policial maluco que era fã da Mary Jane, Jessica Drill, Mulher-Aranha, Karn, membro dos herdeiros que se aliou aos aracnídeos no arco Aranha-Verso, Lance Bannon, fotógrafo que competia com o Peter por tirar fotos melhores do Aranha, Mônica C, Monica Rambeau, uma heroína que já usou o codinome de Capitã Marvel, por isso o C. B. Bendis, Brian Michael Bendis, roteirista e criador de Miles Morales. Sara Pichelli, ilustradora de Miles, formando dupla com o Bendis. Renshaw Lucas, jovem do Brooklyn conhecido como patriota e aprendiz do Falcão. Jason Reynolds, escritor de um livro muito famoso de Miles. O quadrinho de Miles, quando se torna o verdadeiro Homem-Aranha, foi feito totalmente pela Sara Pichelli, a sua criadora. Os diretores de Aranhaverso também fizeram o filme Tá Chovendo Hambúrguer. Por isso, é possível ver a máquina de hambúrguer em toda a briga de multiverso enquanto Miles, Gwen e Peter passam do lado. Se parar no ponto certo, entre tantas versões da esposa e filho de Wilson Fisk, verá um jovem muito parecido com Matt Murdock. Isso porque no universo da Spider-Gwen é o próprio Matt que vira o Rei do Crime. E também verá um filho negro, referenciando a versão do Fisk vista no filme Demolidor, o Homem Sem Medo. Por fim, temos a cena pós-crédito recriando o meme mais famoso do Aranha, que mais pra frente viria a ser recriado novamente em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Peter Parker? Same again, we're all Peter Parker.
Além do áudio original ter sido feito pelo próprio Stan, o seu personagem aparece dizendo que o Aranha e ele eram grandes amigos. Algo que já traz a representação do enorme carinho que ele tinha pelo personagem. E isso fica evidente se você olhar que o Homem-Aranha era uma de suas criações favoritas e o quanto ele adorava contar a história de como surgiu a ideia do Homem-Aranha como personagem. Então, o senhor não só está ali dizendo que eles são amigos, mas dando uniformes do Homem-Aranha, dizendo que se não couber, relaxa que uma hora vai caber. Porque o Stan Lee sempre afirmou que dentre todos os heróis, qualquer um podia ser o Homem-Aranha. Exatamente a lição que o final do filme passa. E como se essa participação do Stan já não fosse importante para a obra como um todo, seu personagem ainda aparece em um momento ou outro de forma bem despercebida, para mostrar que ele ainda está por ali, passando pelo crescimento do herói. Aquele que ajuda os outros simplesmente porque deveria ajudar e porque é a coisa certa a se fazer é sem dúvida um super-herói de verdade. A trilha composta por Daniel Pemberton já é espetacular por si só, mas o que torna o filme melhor são os encaixes de músicas certeiras que não só se ligam de maneira fluida com a composição do Daniel, como também conversam com o momento da animação em que tocam. Sunflower, de Post Malone, é a primeira sendo tocada como uma música que traz conforto para o Miles. A música não está lá só para ser promovida no filme. Ela aparece quando o Miles precisa relaxar se soltando da lâmpada e retorna no final, quando o jovem herói volta a estar confortável consigo mesmo, como estava no começo do longa. Só que com uma única diferença. Dessa vez, ele é o Homem-Aranha. I'm Spider-Man. I'm not the only one. Memories, de Tutmos, diz: minhas lembranças voltaram na forma de outra pessoa. Eu sei disso. São lembranças de uma pessoa que não é mais assim. E lá está Miles, indo para uma escola nova e se perguntando: por que não posso voltar para o colégio de Brooklyn? É uma mudança difícil de aceitar. Chemical Calisthenics, de Black Alicious, diz sobre ciências, sobre como toda matéria possui 3 partículas fundamentais: prótons, elétrons e nêutrons, fazendo referência com o que Miles está aprendendo na escola, ao mesmo tempo que também está acabando com o garoto. Hypnotize, de Notorious Big, é uma música que fala sobre nunca perder, se cuidar, ter uma equipe de contusão que fará as coisas para você. Nunca perder e se cuidar são fatores que o tio Aaron deseja para o Miles, assim como o mesmo faz parte do time de contusão que segue as ordens do rei do crime. The Number Song, do DJ Shadow, começa dizendo sobre demolir, arregaçar, como uma expressão do que Miles e seu tio farão usando o grafite. The Choice is Yours, de Black Sheep, diz um pouco sobre escolhas, decisões. Miles quer isso pra ele? E aquela aranha? Here Comes the Spider-Man. Rei do Crime canta de forma sutil o clássico tema do herói. Scared of the Dark, de XXXTentacion, fala sobre não estar com medo, não ter medo da escuridão, da queda, não fugir, servindo como uma base da mensagem que a Mary Jane passa para a cidade e que o Miles deve sentir, já que o Homem-Aranha morreu e toda a responsabilidade de Nova York caiu sobre as suas costas. Hyde, de The Juice WRLD, toca apenas este momento da música. Exatamente quando Miles está indo atrás de seu tio para dizer que deve fazer algo complicado, onde não sabe no que vai dar. What's Up Danger, de Black Way, é uma música que diz sobre estar preparado com tudo que o perigo quiser trazer. Diz sobre não ser parado, estar bem na porta do perigo perguntando: o que há, perigo? Não preciso nem relacionar com o momento, né? Você nunca viu algo tão bem produzido quanto esta animação. Os 3 diretores não queriam se acomodar nas convenções de filmes animados mais comuns, em parte
por Miles ser muito diferente do Homem-Aranha que os fãs dos filmes anteriores do personagem conhecem. Assim, o objetivo dos diretores foi trazer algo novo, como se os espectadores estivessem vendo o Homem-Aranha pela primeira vez. E eles conseguiram. Antigamente, os quadrinhos tinham algumas falhas de impressão ou de tintas. Isso foi levado para a obra com a criação de Depth of Field, da qual não foi necessário borrar a animação para que ela possuísse movimento. As onomatopeias não são uma novidade, mas foram muito bem encaixadas aqui como seria em um quadrinho. Não foi apenas usado quando um personagem batia em algo ou alguém, mas sim na sobreposição de uma linha de raciocínio, ou a simples informação da localidade em que Miles se encontrava, algumas até bem escondidas. Os animadores eliminaram o desfoque, em busca de produzirem detalhes mais precisos, ao mesmo tempo que brincaram com o uso de 2D e 3D. Enquanto o lado 2D faz parte do foco, o componente que o espectador deve estar prestando atenção, o lado 3D serve exatamente para deixar borrado o contorno do que deve ser a atração principal de quem está assistindo. Os artistas ainda tomam uma decisão ousada ao brincar com a maneira que os movimentos são criados no computador. Normalmente, uma imagem se movimenta quadro a quadro, isto é, 24 frames por segundo, o que resulta em um movimento fluido conhecido como animação em 1. Mas existe a animação em 2, 12 frames por segundo, onde o novo desenho pode ser criado ou a imagem é deslocada a cada segundo quadro, o que traz mais controle sobre a velocidade e a potência dos movimentos, o que costumava ser muito utilizado em animações tradicionais. E o mais incrível é ver como eles usam esses movimentos nos personagens. Enquanto Peter Parker está animado em 24 FPS por ser um Homem-Aranha experiente, Miles está animado em 12 FPS por ser iniciante e descuidado. Após o salto de fé, quando Miles finalmente se torna o Homem-Aranha, ele passa a ter um movimento de 24 FPS, já que adquiriu controle sobre si e seus poderes, estando no mesmo patamar que o seu mentor. Jeff e Miles se amam, mas são diferentes. Miles prefere seu tio Aaron, alguém leve e divertido, que ele gostaria de se parecer no futuro, enquanto seu pai o puxa para a vida difícil, os estudos, o futuro, por querer o seu melhor. Mesmo quando parece estar sendo rude, traz compaixão em sua voz logo em seguida, dizendo: I love you, Miles. Yeah, I know that. Jefferson acaba sentindo ciúmes do irmão com seu filho, pois Aaron é o cara mais boa pinta, não aparenta ter responsabilidades. Por sinal, é um homem do crime, e Miles o ama. Assim, Jeff, como pai, tem que ser o durão, um papel que ele não deveria ter escolhido para educar o filho, porque ele acaba parecendo um sargento falando, enquanto o irmão, tio Aaron, trata Morales como brother, alguém da família. Mesmo que a gente descubra o lado ruim de Aaron Davis no futuro, a demonstração de carinho e amor que ele tem pelo sobrinho e pelo irmão nos ajudam a gostar do personagem. E assim, mesmo que em determinado momento ele estivesse tentando matar o Homem-Aranha, o seu lado bom é o que marca e que fica visível no seu derradeiro momento final, além da sua própria capa de celular. Enfim, após Miles receber os seus poderes, ele corre atrás do tio Aaron em busca de ajuda e respostas. Porém, não é correspondido. Então, percebe que só restou o seu pai. E até que ele tenta falar com este, mas não consegue deixar a ligação durar. Tem medo. Será que seu pai irá vê-lo diferente pelas mudanças que sofreu? Irá criticá-lo como critica o próprio Homem-Aranha? Não demora muito para o Miles sumir. Jeff passa todo o seu tempo procurando o jovem, enquanto Aaron está caçando os heróis. O tio acaba descobrindo que a sua caça era exatamente o seu sobrinho, e repara o rumo que tomou. Não havia mais saída. O medo em seu rosto deixa claro que salvar Miles teria um custo, e mesmo assim, ele recua. Miles perde sua inspiração, alguém que ele se espelhava, e graças a Deus, Aaron o enaltece. Não perde tempo se despedindo.
Ele sabe que seu sobrinho é o melhor entre eles. O garoto puxou apenas as qualidades do pai e do tio. Sendo assim, seu tio morre deixando claro que Miles deve prosseguir com o caminho que está trilhando. Jefferson Davis encontra o seu irmão morto. Ele culpa o Homem-Aranha, mas acima de tudo, percebe o quanto está tratando mal o seu filho. Ele o ama, mas não fala de forma dócil, não conversa, apenas impõe. É muito duro com o garoto, assim como foi com seu irmão, a qual estava distante exatamente por ambos se afastarem demais e não terem parado para conversar, se ajudar. O pai visita o filho e se abre. E isso era tudo o que Miles precisava. O olhar dele deixa claro o espanto por nunca ter visto este lado e saber o quão importante ele é para o seu pai. Muito mais do que imaginava. O jovem está perdido, no canto, assimilando o que está ouvindo, enquanto Jeff está no centro, pois está dando um passo maior do que o esperado em busca de recuperar quem ama. Muitas vezes esteve distante, mas agora não. Ele diz o que precisa e vai embora. Miles, que uma vez esteve no canto, deu um passo para o centro em prol de compreender seu pai, o que o ajudou a encontrar o seu centro. Ele não estava mais perdido. Ele encontrou o seu lugar no mundo. Não precisa ser igual seu tio, seu pai ou seus colegas aranhas. Ele pode ser ele mesmo. É isso que importa e o que fará a diferença. Miles se torna o Homem-Aranha e, sem querer, mostra que seu pai estava errado em julgar o herói. Jeff não só reconhece o herói, como realmente pensa que pode trabalhar junto com um herói. Por tanto tempo, pai e filho estiveram distantes, cada um em seu canto. Mas agora era outra história, pois Miles deu o único passo que faltava para se aproximar de quem ama. Ambos estavam unidos, respeitando um ao outro, ao mesmo tempo que homenageavam aquele que os deixou. Miles entra na sala dizendo que o tempo é relativo e que eles podem estar adiantados. A única pessoa que ri é a Gwen, a única aracnídea que chegou uma semana antes dos outros. Essa jovem forte que salvou o pai e perdeu o melhor amigo está perdida. Ela encontra Miles e vê que ele também está perdido. É novo nessa vida de tantas responsabilidades. Porém, se identifica com ele. Ambos têm idades próximas e ela acaba por encontrar um apoio nele, o que é ótimo, já que ultimamente andou distante do mundo, sem amigos, e há alguém ali na sua frente precisando de ajuda. Mesmo que o jovem atrapalhado tenha feito ela raspar a cabeça, ela também vê um jovem que busca propósito e quer o bem dos outros. Como numa cena forte, em que Peter está profundamente triste olhando um retrato da Mary Jane, sabendo que perdeu, e Miles descontrai o herói relembrando a conversa sobre um Homem-Aranha não usar capa. Nada de capa! Gwen não se relaciona com Miles como Peter, mas o faz entender que há alguém como ele no multiverso, alguém que gosta dele por ser do jeito que é e que ficou feliz ao ver o Homem-Aranha único que se tornou. Talvez ela até goste mais dele do que pode imaginar, mas naquele momento de despedida, isso não importa. Eles são jovens, não tem pressa. Gwen poderia abraçar ou dar um beijo de despedida, mas ela o chama de Homem-Aranha. Ela o reconhece como um deles finalmente, e isso bastava. Sem contar que no final, ela abre um portal para ele, dando aquele gostinho de quero mais em todos nós. Got a minute? Peter Benjamin Parker é um Homem-Aranha que está cansado. Viveu muito, enfrentou muitas coisas e mesmo buscando sempre fazer o certo, se dava mal de alguma forma. O que piorou ao se separar da Mary Jane, pois sentia medo de ter filhos. Ele faz o que faz por obrigação e não por gosto, mas se mantém firme com o lema "Não importa quantas vezes eu caia, eu sempre me levanto", o que reflete bastante ao herói falho que conhecemos dos quadrinhos. Logo, de um dia para o outro, ele se vê caindo em outro universo e conhecendo Miles Morales, do qual
enxerga no garoto os erros de um iniciante. Talvez até mesmo algo próximo do que ele cometeu quando iniciou essa carreira. Mas quer voltar para sua casa e decide ajudar o jovem com tudo isso. Ele tenta manter distância do fajuto aranha, mas não consegue. E isso se torna positivo. Ele se impressiona com uma atitude da qual não estava acostumado. Most people I meet in the workplace try to kill me, so you're a nice change of pace. A partir disso, surge a confiança. Ele acredita em Miles para roubar o que precisa. Vê potencial no garoto com poderes nunca vistos e tenta ensiná-lo na marra como se balançar. Algo que traz orgulho para ele quando o jovem consegue e a dupla é formada. We're a little team. Tudo isso leva o time a esbarrar com a Tia May, algo que assusta Peter, já que não está preparado para rever alguém tão querida que perdeu em sua terra. Ele não só solta a teia de longe, buscando manter distância, algo que buscava fazer com o Miles também, como tenta ir embora, até ver que não tem mais o que fazer e precisa encarar aquela senhora familiar. O encontro dura o suficiente para ver uma certa brincadeira entre os dois, como também para terem um momento de melancolia. You look tired, Peter. Well, I am tired. Peter B. Parker está desnorteado. Ele vê um mundo onde não é odiado, onde a Tia May está viva, a Mary Jane nunca terminou com ele, sua base de operações é gigante e ele é loiro. I was kind of perfect. O herói está em busca de um propósito e o encontra quando começa a sentir que Miles não vai poder ajudar a salvar o multiverso. Ele decide se sacrificar. Uma parte pelo herói que sempre foi, mas outra parte por medo. Por saber que o que ele espera na outra terra não é algo bom, não é algo que o fará feliz. Não tem ninguém esperando ele. What about MJ? Not everything works out, kid. Peter quer o bem de Miles e o prende, aconselhando-o sobre ter seu salto de fé, de que precisa acreditar em si mesmo e arriscar para descobrir que é o Homem-Aranha. Quando está prestes a se sacrificar, uma luta começa. E quando está prestes a morrer, Miles retorna como herói, o que orgulha Parker e o faz repensar sobre ter filhos. Contudo, isso não muda a decisão dele de continuar na Terra de Miles para salvar o dia. Diz ele que não pode deixar o garoto morrer. Mas a verdade é que falta coragem para retornar ao seu universo. E se ele fizer besteira novamente? Miles consegue convencer o seu mentor usando a mesma habilidade e o mesmo argumento contra ele. You won't. Right. Hate to leap the faith. Peter Benjamin Parker volta ao seu universo para consertar as coisas. Ele é humano e falho como todos nós, mas também é persistente. Ele não desiste. Ele acreditou em Miles o tempo todo e Miles fez o mesmo por ele. Um novo adulto estava batendo na porta de Mary Jane agora. E a chance de um recomeço era o suficiente. Miles Morales é um jovem do Brooklyn que não acredita em todo o seu potencial. Diz que entrou na nova escola por pura sorte, enquanto seu pai discorda. A todo momento, é relembrado que não tem o direito de escolha. Seu pai diz isso em relação à vida normal, aos estudos, e o Peter Parker diz o mesmo em relação à vida heróica. Miles não quer ficar na Academia Visões e faz de tudo para sair, mas a professora manda uma lição de casa relacionada a ele, com o nome Grandes Esperanças, que traz relação com o livro de Dickens, onde é narrado a vida de Pip, um rapaz que recebe uma fortuna para se tornar um cavalheiro sem a renda necessária para o papel. Miles, aranha, poder, não saber o que fazer. Sacou? Bom, Miles vai atrás do tio para descontrair, falar que tem uma garota no papo quando ele nem sabe o nome. E acima de tudo, encontra Aaron para fazer o que gosta, grafitar que está sem esperanças. Algo que havia sido rabiscado no início do filme quando sua vida estava confortável ao som de Sunflower. Quando Miles termina seu trabalho e decide fotografar, uma aranha que veio da Alchemax passa sua radioatividade para ele. Após a picada, começamos a ver os quadros do que Miles está pensando, já que seus sentidos estão aguçando, com o personagem saindo de uma vida normal
e começando uma vida fora da caixa, fora do habitual, uma vida de herói, de quadrinhos, começando agora a sua própria jornada. Ao ler um quadrinho sobre o Homem-Aranha, as coisas pioram, pois ele percebe que sua vida está seguindo os passos das páginas. Uma grande responsabilidade acabou de cair nos seus ombros, e Miles fará de tudo para tentar seguir exatamente o que está naquela HQ. Nisso, o filme trata de maneira hilária e muito inteligente os poderes do garoto. O fato dele grudar facilmente nos lugares e ter dificuldade em relaxar para poder desgrudar representa a tensão que ele carrega ainda, como se esses poderes não lhe pertencessem. Como também, em segundos, o filme explica da melhor forma possível o sentido aranha. O acompanhamento nos pequenos detalhes que Miles começa a ter até que o símbolo de Spider-Sense forme na sua cabeça e no fundo apareça escrito perigo, algo que normalmente é o que esse sexto sentido representa, é maravilhoso. Então, é quando o maior herói chamado Homem-Aranha aparece pela primeira vez e diz que vai ajudar o Miles. Mas antes, precisa concluir uma missão. Um herói determinado, confiante, que faz piadas, ama ser quem é e gosta da vida que tem. Em pouco tempo, somos conquistados. Sonhamos com a dupla que esses dois podem se tornar. E infelizmente, vemos esse homem incrível morrer, deixando a missão para Miles concluir. Só que Morales está completamente perdido nesse mundo novo, onde as coisas deram errado e universos paralelos trouxeram novos heróis, como ele acabaria descobrindo. Acontece que, se um herói confiante e determinado como aquele falhou, quem era Miles Morales para poder conseguir? Como se as coisas não pudessem piorar, Miles encontra e se une a alguém, sua única alternativa, que está tão perdido quanto ele, Peter B. Parker. Quando Miles conheceu Gwen, a Dra. Octopus estava em um vídeo de aula falando sobre universos paralelos que coexistem ao mesmo tempo. Dessa forma, o jovem tira suas conclusões sobre a origem deste novo Peter. Os dois formam uma dupla, conhecem seus vilões e seus colegas de sentido aranha. Miles diz com certeza que pode levar os heróis para seus respectivos universos e salvar a parada toda, mas acaba falhando miseravelmente quando o time aracnídeo bota pressão. Ele não consegue nem levantar e, com vergonha, acaba indo embora. Mas se vale destacar algo, a maior parte da pressão que os aranhas impõem sobre o Miles, duvidando se ele realmente consegue fazer, ele faz no final. Prestem atenção nisso. Enfim, seu primeiro destino é a casa do tio. Está confuso, não sabe como será seu futuro, e tudo desmorona quando o Gatuno aparece, se revelando como Aaron Davis. O tio de Miles é um vilão assassino. O garoto não tem escolha e corre atrás dos outros heróis, que resulta em uma grande batalha e termina com a perda de seu tio, causando mais um ferimento interno. Como se não bastasse, seu pai está caçando ele e seus colegas aracnídeos não acreditam que ele esteja pronto para salvar os universos. Morales está furioso e quebrado por dentro. Parece que só ele se ferra, quando a verdade é que todos os seus colegas passaram por algo parecido. You wouldn't understand. Miles, we're probably the only ones who do understand. Após uma perda devastadora, o conselho de Peter e o desabafo do pai, Miles se torna o Homem-Aranha. Porque mesmo com uma morte nas costas, o jovem entende a mensagem que seu tio, seu pai e seu mentor buscavam passar. Ele não tem que seguir o mesmo caminho que os outros aranhas. Ele tem que seguir o seu próprio caminho, tomar as próprias decisões, escrever a sua história. Ele percebe quem é agora e decide seguir o salto de fé ou o tem que sentir de maneira literal. É quando ele cabe dentro do uniforme o que não cabia antes de determinada perspectiva. É quando ele desgruda da parede de maneira fluida e impactante, sem dificuldade. É quando ele consegue saltar alto de uma forma inimaginável, algo que não era capaz quando tentou ser alguém que não era, tão precipitadamente.
Miles chega na batalha final não só com um ataque surpresa, fazendo piruetas como um bailarino, trazendo os mesmos movimentos do Aranha que o deixou, como golpeando seu mentor com as mesmas lições que o havia ensinado. Don't watch the mouth. Watch the hands. Oh, you gotta be kidding me. Don't watch the mouth. Watch the hands. Após levar uma surra do Rei do Crime, que só não o mata por ter tido o uso de apenas um braço contra ele, em vez de dois como foi com Peter, Jeff surge e fica para motivá-lo a se levantar, se reerguer. E quando Miles o faz, ele demonstra não só estar sendo formado pelo seu pai e pelo Homem-Aranha, mas por todos aqueles aracnídeos que uma hora duvidaram se ele conseguiria praticar tal ato que não havia alcançado uma vez, mas que agora consegue. E como se tudo isso já não fosse o bastante, Miles finaliza essa batalha interna, homenageando alguém que está com ele e jamais será esquecido. Hey. A obra conclui com Miles apresentando a sua abertura, a sua origem, fazendo relação com tudo que foi abordado no longa e com as aberturas dos outros aracnídeos, mostrando que sempre haverá algo em comum entre eles, exibindo a boa relação entre ele e seu pai fazendo um grafite do tio, a finalização da sua redação Sem Esperanças, que definitivamente possui esperança de conclusão, a influência que o jovem trouxe para cada aracnídeo que contracenou com ele e a lição para o público de que todos temos o potencial para ser um Homem-Aranha. Spider-Man Into the Spider-Verse, dirigido por Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Ruthman, trouxe o primeiro filme animado do Homem-Aranha com um protagonista que não se chama Peter Parker. Apresentou diversos aracnídeos, inovou a indústria de animação, contou uma história bem contida que não necessariamente precisa de uma continuação e mostrou como é que se faz um filme de verdade com a essência do Homem-Aranha. Este desenho é a definição de um quadrinho que ganhou vida. A animação fala de família, sentimentos, heroísmo e amizade, mas acima de tudo, fala sobre se aceitar e amadurecer no seu tempo. Miles buscou ser o Homem-Aranha rápido demais e não estava preparado, porque quando se quer algo tão depressa sem experiência, a chance de dar tudo errado é grande demais. Quando estiver pronto, no seu tempo, porque cada um tem o seu tempo, as coisas serão como havia desejado. Mas isso não quer dizer que você não vá se atropelar de vez em quando como o próprio Miles. Até porque, como o próprio Peter diz, Miles aprendeu a ter esperanças, a amar, a manter próximo aqueles que querem o seu melhor em vez de afastá-los. E acima de tudo, percebeu que todos têm o seu próprio brilho e podem fazer a diferença, assim como ele. O filme não só traz a lição que homenageia Stan Lee sobre todos poderem ser o Homem-Aranha, como também mostra que cada um pode ser um herói do seu próprio jeito. Não tem que ser igual a outro herói. Seja aquele que persiste, que sempre se levanta, que chega com estilo e continua lutando mesmo quando tem todos os motivos para desistir. Seja o herói da sua própria história. Cada pessoa tem o seu próprio brilho. E o que desejar fazer com isso será incrível.